Olá, meus queridos do nono ano, bom dia, tudo bom? Então, hoje, nossa aula será sobre predicado, um dos elementos essenciais da oração. Semana passada nós falamos sobre sujeito e hoje ficamos aí com o predicado, tá? O assunto está lá na apostila, na página 78. Então, peguem, abram a apostila, para que depois das explicações a gente possa aí fazer as atividades. Bem, vamos retomar um pouquinho e relembrar o sujeito, para então vocês entenderem melhor aí o predicado, ok? Então temos assim, o estranho armário foi comprado pela cliente da loja. Então, vimos semana passada que sujeito é o quê? É o elemento de quem se fala. Então, de quem eu estou falando aí, o estranho armário, logo ele é o sujeito. E o que eu estou falando sobre esse sujeito? Que foi comprado pela cliente da loja. Então, é a informação que eu dou sobre esse sujeito. Temos aí, então, o predicado, tá? Então, o que é um predicado? O predicado é a informação ou a declaração que se dá sobre o sujeito, tá? Portanto, uma oração ela vai sempre ser dividida em duas partes de forma geral, ok? A gente até tem a oração sem sujeito, mas de forma geral a gente vai ter essas duas partes aí, o sujeito e o predicado sendo os termos essenciais da oração. Então vamos lá. O predicado ele se relaciona principalmente com o verbo. Então é o verbo, gente, que vai determinar a classificação desse predicado. De acordo com a circunstância, com a relação verbal, a gente vai ter o predicado verbal, a gente vai ter o predicado nominal e a gente vai ter o predicado verbo nominal. Então existem 3 tipos de predicado, beleza? Então vamos começar pelo predicado verbal. Temos assim, o predicado verbal é constituído por um verbo de ação, chamado também de verbo significativo ou nacional. O que é um verbo significativo? É justamente o verbo que indica a ação. É nele que vai estar a informação da frase. Ele é tão importante para o entendimento da frase que, caso a gente retire, a frase perde completamente o sentido. Então, vamos observar aí o exemplo. Clarice correu ontem. Então, a gente tem a ação, o verbo correu, beleza? Se a gente retirar esse verbo, vai ficar Clarice ontem. Então, fica claro pra gente aí que o verbo, ele é muito importante para o entendimento da frase, porque ele é significativo, ou seja, o significado está nele. Portanto, um predicado verbal será aquele que o verbo é significativo, ou seja, a informação está nele. E daí a gente vai ter o núcleo do predicado, tá? Então, o núcleo já sabemos, né, pela explicação que eu dei do sujeito, que o núcleo é aquela palavra principal, é aquela palavra que não pode ser retirada. Então, no caso aí do núcleo do predicado verbal, a gente vai ter como palavra, como elemento principal, o próprio verbo. Então, vamos ver aí o exemplo. Todos os presentes da sala pensaram sobre o assunto. Então, quem é o predicado? Pensaram sobre o assunto, que é a informação que nós damos sobre todos os presentes da sala, beleza? E aí vocês observem que esse pensaram é uma ação significativa, ou seja, é um verbo significativo, eu não posso retirar. Vamos fazer o teste. Todos os presentes da sala sobre o assunto. A gente perde completamente a informação, ok? Então, fixando, predicado, verbal, núcleo é o próprio verbo de ação. Temos aqui um lembrete para vocês, só confirmando o que eu já falei. Então, para identificar um verbo de ação, a dica é retirá-lo, né, da frase ou da oração. Se a frase não continuar com o sentido básico, o verbo será classificado como verbo de ação, tá? Então, é só mais um lembrete aí, uma dica para vocês não esquecerem. Agora vamos para o predicado nominal, tá? Então, o que é um predicado nominal? É aquele que possui um verbo de ligação, chamado de verbo copulativo ou não nacional, tá, gente? Então, é como o próprio nome já diz, relaciona-se
com o nome, no caso um substantivo, um adjetivo, um numeral, um pronome, enfim. Sendo o verbo apenas um acessório. Então, vamos resumir. No predicado nominal, a gente vai ter o sujeito, a gente vai ter o verbo de ligação e a gente vai ter uma informação sobre esse sujeito, diretamente sobre o sujeito, tá? Que nesse caso vai se chamar de predicativo. Vou explicar isso mais para frente quando chegarmos lá no predicativo. Então vamos focar aqui na estrutura do predicado normal, do predicado nominal. Então o que é que nós temos? O dia, que é o nosso sujeito, beleza? Que é sobre quem estamos falando. O que é que nós estamos falando sobre o dia? Que foi ótimo hoje. Então, se eu tirar o verbo, o que é que nós temos? O dia ótimo hoje. Vocês observem que até fica um pouco deficiente, mas a informação continua. Eu consigo entender a informação, a semântica contida nessa frase. Logo, o verbo aí, ele não é significativo, ele está ali só ligando o sujeito a uma característica, né, a uma qualidade. Então, se o verbo aí só liga, ou seja, eu posso retirá-lo da frase, ele deixa de ser núcleo. O núcleo é aquela palavra que, se eu tirar, eu perco o sentido. Que no caso do predicado nominal vai ser o predicativo. Vamos fazer o teste. Vamos tirar aí o predicativo, que no caso é ótimo, né? E vamos ter o seguinte: o dia foi hoje. Olha como perde completamente o significado, né? Portanto, no predicado nominal, o núcleo vai ser o predicativo. Então, a qualidade que eu dou aí, no caso, para o sujeito. E o verbo aí vai estar só ligando, tá bom, gente? E nesse caso, teremos o verbo de ligação. Bem, como eu falei para vocês, o núcleo do predicado nominal não será o verbo, será o predicativo. Então, vamos ver um outro exemplo. O jardineiro permaneceu imóvel durante o exame físico. Então, a gente tem um predicado nominal, né? Que é permaneceu imóvel durante o exame físico. Então, vocês observem que o núcleo aí é a qualidade, ou seja, a característica do jardineiro, que é permanecer imóvel. Então, vamos tirar o verbo, que é permaneceu? O jardineiro imóvel durante o exame físico. Então, a gente consegue entender a informação nesse caso, beleza? Então, confirmando, recapitulando, qual é o núcleo do predicado nominal? O predicativo, que no caso aí vai ser predicativo do sujeito, tá? Aqui a gente vem falando um pouquinho mais sobre o predicativo, né? Então, é a palavra que completa um verbo de ligação, né? E funciona como uma característica, porém, localiza-se no predicado. Então, o que acontece? Embora seja uma característica do sujeito, nesse caso, o predicativo ele vai estar na estrutura do predicado. Então, esse predicado vai ser formado pelo verbo de ligação e pelo predicativo. Vamos ver? Ana Maria está realmente feliz hoje. Então, qual é o predicado? Está realmente feliz hoje. Porém, o que a gente tem de núcleo aí nesse predicado? O feliz, que é a característica que damos aí para Ana Maria. Logo, o feliz será o predicativo, no caso aí do sujeito. Tá bom? Bem, então vamos ao predicativo. O predicativo ele pode ser um advérbio, ele pode ser um adjetivo, ele pode ser um numeral, tá? Não temos aí uma classe específica para ser predicativo, porque quando a gente fala assim, predicativo é a característica, é a qualidade, a gente pensa logo em adjetivo. Então a gente acha que predicativo seria só um adjetivo. E não, tá? Outras classes gramaticais também podem assumir papel de predicativo. Então, vamos aos exemplos. Ela estava bem. Então, a característica de como ela estava, o estado, como ela se encontrava. Então, esse bem aí vai funcionar como predicativo. No caso do adjetivo, fácil, né? Porque ele já tem essa característica mesmo de qualificar. Então, Antônia permanecia compreensiva.
Então, compreensiva é a característica aí de Antônia. E numeral, eu sou o terceiro da fila. Então, tá aí me qualificando quanto ordem, beleza? Então, eu sou o quê? O terceiro da fila. Portanto, o numeral, nesse caso, funciona como um predicativo. A gente ainda tem os pronomes, né? E os substantivos também podendo ser aí predicativo. Então, vamos ver no caso do pronome. O chefe aqui sou eu. Então, olha o verbo ser, fazendo uma ligação, né? E esse eu caracterizando o chefe. Portanto, nesse caso, temos também um predicativo. E o sujeito? Aquele homem ficou uma porta, né? Que significa aí, ficou endurecido, ficou mais, como é que eu posso dizer, insensível, né? Então, esse porta aí funciona como característica desse homem, portanto, também vai funcionar como um predicativo, tá bom? Então, o predicativo, ele não ocorre somente em relação ao sujeito, gente, tá? Ele vai ocorrer aí de duas formas. Ele vai se referir ao sujeito, porém, ele também pode se referir a um objeto. Lembra o que é o objeto? Objeto é o complemento do verbo. Nós temos dois objetos, né? O objeto direto e o objeto indireto. Então, vamos primeiro ver o predicativo do sujeito e depois a gente vai entender aí o que seria o predicativo do objeto, tá bom? Então, o predicativo do sujeito, como eu venho trazendo nas explicações, vai ser aquela característica do sujeito. Então, temos aí, Clara considerou-se muito amada, né? Ora, quem é amada aí? A Clara. Portanto, eu tenho aí uma característica para o sujeito Clara. Logo, esse predicativo é do sujeito. Um outro exemplo. O terrorista explodiu a bomba preocupado. Ora, quem estava preocupado? O terrorista. Portanto, aí temos um predicativo para o sujeito. Agora vamos ver o predicativo do objeto, né? Temos assim, Timberley, se eu não me engano, a pronúncia é assim. Comprou chocolate amargo. Então, temos o verbo comprou, que é uma ação. Comprou o quê? Um chocolate. Portanto, chocolate aí é o complemento do verbo. Chamamos então, de objeto direto, tá? Então, o objeto direto aí, que é chocolate, está sendo caracterizado pela palavra amargo. Então, quem era amargo? O chocolate, que nesse caso é complemento do verbo comprou. Logo, nós temos um predicativo do objeto. Vamos ver um segundo caso? O terrorista explodiu a bomba antiga. Ora, sujeito é o terrorista, né? E nós temos como predicado explodiu a bomba antiga. Então, explodiu o quê? A bomba. A bomba é o nosso objeto e temos uma característica para esse objeto que é antiga. Logo, aí o antiga se refere à bomba, que é um complemento. Daí, nós temos um predicativo do objeto. Tá bom, gente? Então, não esqueçam disso. O predicativo são dois. Ele pode ser predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Tá bom? Bem, aqui a gente tem um lembrete de como seria aí a possibilidade de vocês identificarem o verbo de ligação, assim como eu falei que para vocês identificarem um verbo significativo, seria interessante retirar esse verbo da frase para ver se continua com significado ou não. A mesma coisa para o verbo de ligação. Então, para você ter certeza se o verbo é de ação ou se o verbo é de ligação, retira da frase. Se perder completamente o significado, temos aí um verbo de ação, um verbo significativo. Se não perder o significado, a gente vai ter aí um verbo de ligação, tá bom? E aqui o verbo de ligação, né? Os principais verbos de ligação, nós já sabemos o que é, né? Vai ligar aí o sujeito a uma característica. Então, os principais verbos, ou seja, aqueles mais utilizados, são o verbo ser, estar, permanecer, ficar, andar, tornar-se, parecer,
continuar, entre outros, tá? Porém, eu quero que vocês tenham um cuidado. Gente, quando a gente fala em sujeito, predicado, são elementos da sintaxe, beleza? Então, a gente precisa fazer análise, analisar a palavra dentro de um contexto. Quando eu falo dentro de um contexto, eu falo a analisarmos a palavra empregada na frase. E quando a gente emprega um verbo que, de forma geral, ele é um verbo de ligação, dependendo do contexto, ele pode deixar de ser verbo de ligação. Então, por isso que é importante a gente analisar. Ah, eu aprendi que verbo ser é um verbo de ligação, então eu não preciso analisar. Se tem o verbo ser ali, eu já sei que ele é de ligação. E não é bem assim, tá? Então, vamos ver aí um exemplo do que eu tô falando? Maria andava feliz. Bem, nesse caso, verbo de ligação, porque está dentro do que eu expliquei para vocês. Aí ele está ligando Maria, que é o sujeito, a sua qualidade, a sua característica que é feliz. Beleza. Mas no segundo caso, olha o que nós temos. Laura andava na praça. Ora, Laura andava, aí está me dando a ação de andar, de caminhar. Então, nesse caso, o verbo está indicando uma ação. E se está indicando ação, ele passa a ser verbo significativo, como nós vimos lá atrás, tá, pessoal? Então, fiquem atentos a esta questão. Um verbo que, de forma geral, é de ligação, ele pode sim passar a ser um verbo significativo, dependendo do contexto, tá bom? E agora nós vamos para o predicado verbo nominal. Então, o que é um predicado verbo nominal? É aquele que possui duas características dos tipos de predicados anteriores. Ou seja, ele vai ter a característica tanto do predicado verbal quanto do predicado nominal. Professora, como assim? Gente, o que a gente viu do predicado verbal? Que ele tem como principal característica um verbo de ação, um verbo significativo. E o que nós vimos sobre o predicado nominal? Que a sua principal característica é apresentar um predicativo, beleza? Então, o predicado verbo nominal, ele vai precisar ter esses dois elementos. Ele vai precisar ter um verbo de ação, ou seja, um verbo significativo, e ele vai precisar ter um predicativo, que pode ser um predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto, tá? Então, vamos ao exemplo. Clarissa correu apressada ontem. Então, temos como predicado, correu apressada ontem. Quando a gente analisa esse predicado, a gente vai direto lá no verbo, né? A gente observa o quê? Que esse verbo correu indica a ação que Clarice fez, desenvolveu. Logo, se a ação é um verbo significativo. Então, eu teria aí um predicado verbal. Porém, quando a gente continua a análise, a gente observa aí que tem uma apressada, que é uma característica para Clarissa. Ora, se é característica, se é qualidade, a gente tem, então, um predicativo, que nessa frase é um predicativo do sujeito, porque é uma característica de Clarissa. Então, a gente tem dois elementos importantes nesse predicado. A gente tem um verbo de ação, que não pode ser retirado, indica aí a ação do sujeito, né? E a gente tem uma qualidade para esse sujeito, que nesse caso vai ser um predicativo. Portanto, nesse predicado, por ter esses dois elementos importantes, ele vai ser classificado como predicado verbo nominal, tá, gente? Então, o predicado verbo nominal é aquele que vai ter tanto um verbo de ação quanto um predicativo. Então, fica fácil de analisar. É só prestar atenção, beleza? Então, vamos lá, vamos às nossas atividades. Vou colocar aqui no grupo. Já sabem, qualquer dúvida, né? Vai lá no particular, coloca lá e a gente vai esclarecendo. Beijo, vamos às atividades.